Então, hoje nós vamos falar sobre a interpretação do hemograma. E já de antemão, eu quero fazer dois acordos com você. O primeiro é que se tu tá deitado, já dá uma arrumada aí nessa postura, já senta, pega um papel, uma caneta, porque eu quero você focado no nosso encontro de hoje. Tá? Então, apesar da gente querer muito, o conhecimento ele não entra por osmose na nossa cabecinha. Então, a gente precisa mostrar para o nosso cérebro, através até da nossa postura corporal, que a gente está voltado, a gente está comprometido àquilo que nós vamos fazer, né? E nesse momento, a gente vai estudar, pegar todo o conteúdo, criar mecanismo que a gente possa fixar e colocar em prática. Então, esse é o primeiro acordo. Não quero ninguém deitado aí do outro lado. Vocês estão tudo com a câmera fechada, mas eu vou confiar de que vocês vão cumprir o primeiro acordo, hein? E o segundo acordo é que não pode ter ninguém com dúvida durante a aula. Então, em qualquer momento da explicação, surgiu alguma dúvida, não ficou claro, precisa que seja repetido de uma outra forma, com uma outra abordagem, pode fazer sinal de fumaça. Abre a câmera, liga o microfone, só não sai da aula com dúvidas. O momento para se tirar dúvidas, o momento para conseguir resolver todas as questões, todos os apontamentos é neste momento, certo? Então, são esses dois acordos que nós vamos ter no encontro de hoje. Bem, então, quando a gente fala sobre interpretar o hemograma é o nosso exame laboratorial. Mas, de fato, o que a gente vai ver através do hemograma, ele está dentro da concepção do campo de estudo da hematologia, que é justamente a gente entender, né, toda a estrutura do tecido sanguíneo, seus elementos figurados, como as células, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, nossas hemácias e leucócitos, respectivamente, e as plaquetas, e entender aquilo que é normal, homeostático, e as suas diferenças, as suas alterações, que podem estar correlacionadas a algumas doenças hematológicas ou até mesmo a outro tipo de patologia, a outras alterações fisiopatológicas do organismo. Portanto, o hemograma, ele vai nos dar um recorte de como está o nosso tecido hematológico. Então, a gente vai ver, lembrar que o tecido sanguíneo, ele é feito tanto por elementos figurados, que são nessas células, quanto a sua composição líquida, que é o plasma, que está ali repleto de proteínas, de sais, de água, que compõem o nosso organismo. Perfeito? E dentro dessas células sanguíneas, a gente tem lá os nossos eritrócitos, que, como bem sabemos, os glóbulos vermelhos, as nossas hemácias, têm como principal função ser a carregadora de oxigênio. Então, ela vai transportar, levar oxigênio a todos os tecidos do organismo humano a partir da ligação do oxigênio à nossa hemoglobina. O sangue é responsável por todas as nossas células de defesas, compondo ali os leucócitos, sendo os monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e linfócitos, e pelos fragmentos celulares, que são as plaquetas, que são responsáveis pelo processo de homeostasia, de coagulação sanguínea. E quando a gente pensa no exame hemograma, lembrando que ele é um recorte. E como está, nesse momento, a composição do tecido hematológico daquele indivíduo. Quando a gente fala de hemograma,
a gente lembra que a gente vai ter três partes que compõem o hemograma. Como a gente tem grupos celulares diferentes que compõem o sangue, temos ali a linhagem eritrocítica, a linhagem leucocitária e a linhagem plaquetária, a gente vai ter dentro do hemograma três distinções. O eritrograma, que ele vai ser responsável por trazer e mostrar o recorte de como estão as nossas células vermelhas, então a nossa linhagem dos glóbulos vermelhos, nossa linhagem eritrocítica. O leucograma, que é justamente trazer a proporção, a distribuição dos leucócitos nesse indivíduo, e o aplaquetograma, que é trazer a quantidade e, inclusive, até tamanho e distribuição dessas plaquetas. Então, obviamente, que quando a gente fala, ou popularmente, né, quem não é da área, os mais leigos, que chegam e falam assim, preciso fazer um hemograma completo. Quem aqui não já deve ter ouvido essa expressão? Menino, tem que ver se está com anemia. Vai lá no laboratório fazer um hemograma completo. Bem, mas a gente sabe que todo hemograma, ele é completo, porque ele vai ter esses três campos. Isso vem de quando, antigamente, em alguns laboratórios até mais simples, de alguns interiores, como tudo era feito muito manualmente e a gente tem diferenças metodológicas, às vezes fazia-se só a quantificação das hemácias ou somente a quantificação dos leucócitos. Então, obviamente, esse resultado ele não vinha completo com as três partes que compõem o hemograma, tá? Mas hoje, como a grande maioria dos laboratórios trabalham com metodologia automatizada. Então, com a metodologia automatizada, quando você põe uma amostra a ser processada no equipamento, ele já vai fazer a contagem desses três grupos celulares. Portanto, não é hoje mais o ideal a gente fazer só um eritrograma, um leucograma ou um plaquetograma. Perfeito? Tranquilo? Bem, então, quando a gente fala sobre o eritrograma, e aí a gente vai discutir parte, né, do nosso hemograma, nós vamos estudar a composição da linhagem eritrocítica, desde a quantidade dessas células até a sua morfologia e até mesmo a sua coloração, a sua quantidade de hemoglobina presente, que é o que deixa as hemácias mais coradas ou menos coradas. Portanto, entender o perfil do eritrograma, ele nos auxilia a diagnósticos e classificação de anemias, além de monitorar a evolução de quadro ou de resposta a algum tipo de tratamento, tá? Mas a principal função, né, ou principal correlação que a gente tem de quantificar as células vermelhas é a gente saber do padrão daquilo que é normal, então a quantidade de hemácias normais, a morfologia dessas hemácias normais e aquilo que pode se apresentar em um quadro de anemia, aonde eu tenho uma redução da quantidade de hemácias ou até mesmo, na verdade, da quantidade de hemoglobina, que esse sim é o nosso marcador de anemia, certo? Então, dentro do eritrograma, a gente avalia alguns índices hematimétricos. Então, os índices hematimétricos, eles são resultados que vão desde a quantificação das hemácias,
Opa, perdão que o negócio sumiu aqui. Ele vai desde a quantificação das hemácias e até a relações matemáticas de proporcionalidade. Então, dentro desses índices hematimétricos, nós temos contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina, o hematócrito, volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular médica, amplitude de anisocitose e até as alterações morfológicas. Então, a partir desses índices, a gente consegue fazer um recorte de como está a saúde do nosso tecido hematológico. Bem, o primeiro, obviamente, é a nossa contagem de hemácias. Então, a gente saber quanto de células vermelhas nós temos. Lembrando que a vida útil de uma hemácia, ela é em média de 120 dias. Então, rotineiramente, continuamente, o nosso corpo está renovando esse nosso leque de células que ali se apresenta. Existem dois métodos para se fazer a quantificação dessas hemácias. Então, obviamente, partindo do pressuposto que a gente sabe que para fazer um exame de hemograma, eu preciso coletar uma amostra de sangue venoso. E esse sangue, ele precisa ser coletado através com adição de um anticoagulante, para que assim eu tenha essas células viáveis para serem quantificadas. Então, é o nosso famoso tubo com EDTA, que é o tubo de tampa roxa. Então, a partir desta amostra de sangue venoso, a gente vai aplicar a metodologia para quantificação. E ela pode ser de modo manual, através da câmara de Neubauer, ou automatizado, através do método de impedância. Então, a metodologia manual, de fato, é aquela cansativa, que é justamente a gente colocar ali uma quantidade do sangue nessa câmara e fazer a quantificação de hemácias. Existe ali dois tipos, né, para a gente poder fazer a contagem, que é contar, em média, o somatório de 5 campos e multiplicar eles 5, 10 e por 200, e esses campos, eles precisam ser campos distintos, então eu preciso ser dos 4 cantos e um central, para que assim a gente tenha uma distribuição mais uniforme dessas células nos quadrantes, ou contar as hemácias em todos os quadradinhos da câmara de Neubauer e multiplicar por 10.000. Então, de fato, fazer contagem de hemácia de forma manual, ela é muito cansativa e extremamente passível de erro, uma vez que é justamente a quantidade celular de maior proporção, né? Então, o nosso maior volume de células são as hemácias. Então, são muitas que vão ser ali contadas. Então, é muito fácil que quem seja ali o profissional que esteja fazendo a leitura se perca no meio da contagem. Mas vem então o advento dos métodos automatizados, como o método da impedância. Então, o método da impedância nada mais é do que você passar uma amostra desse sangue através de um túnel, né? Então, ela vai ser ali misturada em soluções salinas. Para quê? Quando ele passa nesse filtro, a quantificação que o equipamento vai fazer vai ser pelo tamanho da célula que se apresenta. Então, a gente sabe que as hemácias são menores do que os leucócitos. Para diferenciar os leucócitos, já que nós temos eosinos, neutrófilos e basófilos, ele também se faz pela complexidade. Então, além do peso, né, dessa célula, vai pelo quanto ele tem de complexidade, se ele é mais translúcido ou menos translúcidos. Os linfócitos têm ali o núcleo que ocupa toda aquela célula, então a gente tem menos passagem de luz
através dele e através desse método de impedância, da gente ver o peso celular de cada célula, ele vai dali quantificar se aquilo é uma hemácia, se aquilo é um leucócito, qual o tipo de leucócito que ele é, ou até mesmo se ele é um fragmento celular, que são as plaquetas. E aí, obviamente, os testes ficaram muito mais seguros e precisos a partir da contagem de hemácias. Uma vez que, como a gente pode ver, a contagem ela é na casa do milhão. Então, são muitas células a serem contabilizadas. O valor de referência das mulheres é de 4,5 a 5, quanto dos homens de 5 a 5,5. E, obviamente, através dessa quantidade de hemácias, a gente consegue ver se esse indivíduo ele está em um processo normal, normocítico, tenho quantidades dentro do meu valor de referência. Ele pode apresentar um quadro de anemia se ele tem uma redução dessa quantidade de hemácias, que pode se dar por uma questão de alguma anemia hemolítica ou até mesmo de um sangramento. E ou então até mesmo um processo de policitemia, que é o contrário da anemia, onde a gente tem uma redução de célula, na policitemia a gente tem um aumento de célula. Então, a gente vai ter um volume, uma quantidade de hemácias, além do nosso valor de referência. O nosso segundo índice hematimétrico é a dosagem de hemoglobina, então aquela proteína que está dentro das hemácias. Pode ser por métodos manual, que vem na técnica de absorvância. Olá, Nila. Pode falar? Tem uma dúvida? Olá, é uma dúvida assim. Eu queria saber se a gente tem que se prender aos valores de referência ou eles geralmente nas questões dão, né, esses valores. Ou a gente tem que Ge- saber. Geralmente, nas questões, eles dão os valores de referência, né? Até porque a gente não tem como ter um HD tão grande para tantos exames que a gente tem. Obviamente, tem alguns que eles, em via de regra, não dão por serem mais comuns. Um é a hemoglobina e o outro é a glicose, quando a gente fala lá na bioquímica. Então, já vi várias questões que não trazem os valores de referência. Mas, em via de regras, eles vão trazer valor de referência para vocês analisarem a correlação, se está maior ou se está abaixo. Certo? Ok, muito obrigada. Nada. Então, a hemoglobina pode ser feita quantificação de modo manual, através da absorvância, ou de um modo automatizado também, que aí, por fotometria, a gente consegue, nesse mesmo equipamento onde a gente faz a quantificação das hemácias, já quantificar a hemoglobina, tendo como valor de referência de 12 a 16 gramas por decilitro em mulheres, em homens de 14 a 18, tá? E a hemoglobina, ela é o nosso marcador de fato para anemia. Portanto, quando a gente tem uma hemoglobina de 7 a 10, ela já é considerada uma anemia moderada. Quando a gente tem abaixo de 7, a gente tem uma anemia intensa, severa, no qual a gente precisa ter uma ação para correção dessa anemia. Perfeito? Por que a hemoglobina e não a hemácia? Porque, por exemplo, quando a gente tem um processo hemorrágico, a gente perde hemácia, mas a quantidade de hemoglobina, ela pode ou não decair naquele processo. Se não é um processo hemorrágico tão acentuado, a gente ainda consegue estar ali numa anemia moderada e conforme essas células vão se rejuvenescendo, sendo produzidas, a gente consegue regularizar. Então, outro parâmetro é o hematócrito. Então, o hematócrito, ele vai quantificar, é o percentual da quantidade de eritrócitos em relação ao volume total de sangue. Então, a gente tem o que seria ali a proporção normal de células vermelhas, né, dentro desse volume total. Em mulheres, isso corresponde de 40% a 52%.
em homens de 30 a 46%. Em o caso de anemia, onde a gente tem menos quantidade de células vermelhas, a gente vai ter uma quantidade mais baixa de hematócrito. E no caso de policitemia, onde nós temos uma quantidade maior de células, a gente vai ter um aumento do hematócrito. Outro índice hematimétrico é o volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio, ele vai ver o volume das hemácias. Então, é referente ao tamanho. Se nós temos ali hemácias macrocíticas, que são grandes, ou microcíticas, tá? O VCM, inclusive, ele pode ser calculado a partir do valor do hematócrito, pela quantidade de hemácias vezes 10, a gente tem ali a quantidade, né, o valor de VCM em fetolitros, que o nosso valor de referência vai de 80 a 100. No caso em que nós temos um VCM abaixo de 80, a gente vai estar apresentando uma anemia microcítica, que ele vai ter células pequenas. Em casos em que o indivíduo tenha uma anemia, mas o seu VCM está dentro da faixa valor de referência, nós temos uma anemia normocítica. E em casos de VCM maiores de 100, a gente tem anemia macrocítica. Portanto, o tamanho da célula não vai dizer se ela tem uma anemia ou não. A anemia a gente verifica a partir do valor da hemoglobina, mas ela vai classificar, ela vai categorizar, caracterizar o tipo de anemia. Assim como o HCM, que é hemoglobina corpuscular média. Então, é o peso da hemoglobina de cada hemácia. E isso demonstra a sua coloração. Se eu tenho uma hemácia hipocrômica, então que ela tem uma menos coloração, ela tem uma quantidade de hemoglobina menor dentro dela. Se eu tenho uma hemácia hipercrômica, ela tem mais hemoglobina dentro dela. E pode se ter ali pela uma maior produção de hemoglobina, uma menor produção de hemoglobina, ou até mesmo a proporção de hemoglobina pelo tamanho da célula, tendo seu valor de referência de 26 a 34 picogramas. O CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. E essa concentração de hemoglobina, ele acaba sendo um índice hematimétrico de comparação e avaliação até melhor do que o HCM, porque, de fato, ele vai falar da proporção dessa hemoglobina em relação a até mesmo o tamanho dessa hemácia. Então, tendo ali o seu valor de referência de 32 a 36 gramas por decilitro, ou percentual. Quando a gente avalia um CHCM ou um HCM menores do que o seu valor de referência, a gente vai caracterizar uma anemia hipocrômica. Quando a gente tem um CHCM dentro do valor de referência, uma anemia normocrômica. Então, apesar de eu ter uma quantidade menor de hemácias ou de hemoglobina, ela se mantém com a mesma coloração. Então, não é a quantidade de hemoglobina por célula. Quando nós temos um CHCM ou HCM maior do que o valor de referência, a gente tem uma anemia hipercrômica, ou seja, nós temos mais hemoglobina dentro daquelas hemácias. Portanto, a diferença entre o HCM e o CHCM é que um parâmetro ele vai fazer a quantidade absoluta, né, de hemoglobina, então é o peso da hemoglobina nessa hemácia, enquanto o CHCM é a concentração. Então ele vai falar sobre a densidade, a proporcionalidade que a gente tem de hemoglobina dentro dessa hemácia. Mas, em via de regra, os dois índices vão falar sobre a coloração dessa célula, se ela está mais com uma maior coloração ou uma menor coloração. Quanto a
o RDW. O RDW, ele é um índice que ele vai ver a amplitude de anisocitose, ou seja, a diferença do tamanho das células. Então, as hemácias, elas têm um padrãozinho, né, ali de tamanho do seu volume celular. Quando a gente começa a apresentar populações de células diferentes, a gente então estende, tá, essa distribuição de tamanho, e quanto maior essa distribuição de tamanho, maiores as possibilidades de populações de hemácias diferentes, tá? Então, de ter uma hemácia pequena, como a gente pode ver aqui, ó, na imagem, e a hemácias maiores. Então, esse aqui é um caso clássico de anisocitose. Tanto que o valor de referência é em percentual. Então, a gente tem ali de 11% a 15%, e acima disso, a gente vai ter um aumento, né, essa ampliação da curva de distribuição do tamanho das hemácias. Certo? Então, nós temos alguns índices hematimétricos que fazem esse recorte de mostrar como é que estão apresentados o nosso tecido hematológico, mas eu trago aqui três para vocês guardarem no coração, que a gente utiliza muito eles para a gente conseguir classificar, categorizar e caracterizar as anemias. O VCM, que ele vai me dar o tamanho das minhas células, então macrocítica, microcítica, normocítica, o HCM e o CHCM, que vai falar sobre a sua coloração, hipercrômica ou hipocrômica, e o RDW, que é a sua distribuição, a anisocitose, tá? Então, obviamente que quando a gente ver um hemograma, a gente precisa analisar ele como um todo, tendo todos os seus índices hematimétricos muito bem avaliados, para que assim a gente possa caracterizar ou até diagnosticar certas doenças hematológicas. E por que a importância desses índices hematimétricos e a gente correlacionar aos tipos de anemia? Por exemplo, em casos em que eu tenho um VCM abaixo do meu valor de referência, então eu tenho ali um processo microcítico, em massas pequenas. Eu tenho o HCM e o CHCM baixos. Eu tenho um processo hipocrômico. Então, anemias aonde eu tenho células pequenas e com uma baixa concentração de hemoglobina dentro delas, são características de anemia por deficiência de ferro, por ferropenias, as talassemias, que podem também ter algumas características normocrômicas, anemias de doenças crônicas, envenenamento por chumbos e anemia sideroblástica. Nós temos situações em que as nossas hemácias vão ter o volume normal, então elas vão ser normocíticas e elas vão ter também a sua coloração normal, normocrômicas. Isso se caracteriza em muitas anemias hemolíticas, tá? Em anemias também de doenças crônicas, perda aguda de sangue, processos hemorrágicos, em casos de nefropatias, deficiências mistas e até mesmo insuficiência medular. Ou seja, o meu organismo ele consegue produzir hemoglobina, só que a minha medula está com uma hipossuficiência de produção de hemácias. Quando a gente fala em um processo onde a gente tem hemácias macrocíticas, ou seja, hemácias grandes, com volume corpuscular médio grande, elas estão correlacionadas a anemias megaloblásticas, que são causadas por deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico, e até mesmo por anemias não megaloblásticas, como devido ao consumo crônico de álcool, hepatopatias, mielodisplasias e anemias aplásticas, tá? Então, caracterizar essas
as anemias através dos índices hematimétricos é muito importante, principalmente quando a gente vai resolver as questões, porque eles trazem essa correlação de clínica, diagnóstico com os exames, certo? E quando a gente vai para leitura de lâmina, aqui apenas para vocês, a gente conseguir exemplificar essas alterações. Aquilo que a gente vê através de número também está correlacionado àquilo que a gente vê nas imagens, na morfologia que se apresenta nos exames microscópicos. Então, nós temos as hemácias normais, aqui tamanho normal, cromia normal, e o que seria uma anemia microcítica hipocrômica. Veja que os halos das hemácias, eles são bem maiores. Isso por conta que eu não tenho hemoglobina dentro dele, baixa hemoglobina. E isso faz com que eu tenha também presença de hemácias menores, pequenas. No caso de uma anemia macrocítica, ela já tem tamanhos maiores do que as hemácias normais. E quanto às alterações morfológicas, a gente já falou sobre o processo de anisocitose, que a gente vê a partir do índice hematimétrico RDW, onde nós vemos os diferentes tamanhos dessas hemácias. Contudo, a gente tem também o processo de poiquilocitose, aonde a gente tem diferentes formas que essas hemácias se apresentam, seja através, até mesmo por conta de constituição do seu citoesqueleto. Por deficiências de proteínas da membrana, eu posso ter alteração na morfologia das minhas hemácias e elas vão se apresentar de uma forma diferente aqui, usualmente a gente conhece naquele formato redondo, bicôncavo, maleável. Inclusive, elas ficam até mais rígidas. Quando a gente vê a poiquilocitose, ela pode ali, se apresentar também por alterações no RDW, uma vez que algumas vão ter tamanhos menores do que a população normal de hemácias, mas a gente precisa ir para a lâmina, precisa confeccionar uma lâmina hematológica e ir para a leitura em microscópio para poder classificar, definir e caracterizar esse tipo de hemácias ali presente. Então, aquilo que a gente espera são encontrar hemácias, né? Normocíticas, normocrômicas, uniformemente distribuídos no nosso esfregaço sanguíneo. Bom, quando eu falo sobre a questão da bioimpedância, da impedância lá da automatização, é justamente por conta disso. Olha a diferença de tamanho de um leucócito, que a gente tem um neutrófilo, para uma hemácia. Aqui seria um processo de anisocitose extrema, então a gente vai ter um RDW alto, e aqui a gente consegue ver, ó, diversas formações de hemácias. Hemácias grandes, hemácias pequenas, e se apresentando, inclusive, em formatos diferentes. A policromasia é quando a gente consegue ter diferenças de coloração. Às vezes as hemácias podem até ter o mesmo tamanho, tamanhos mais aproximados, mas a gente consegue ver hemácias de uma coloração mais acinzentada, arroxeada, o que isso nos remete às anemias megaloblásticas, que elas também são maiores, essas células, pela presença ainda residual de material genético, de RNA nessas hemácias. E quando a gente fala sobre alteração morfológica das hemácias, aqui é o nosso exemplo clássico da presença de um drepanócito, ou chamado também de hemácias falciformes, que elas têm esse formato de foice, tá? Que ela é característica das síndromes falciformes. Indivíduos que têm um traço falciforme, que têm alteração genética para um dos alelos de hemoglobina S, eles não apresentam
as hemácias em foice, tá? Vai ter em foice quem tem gel dos alelos e tem a síndrome falciforme representada. São nossos drepanócitos. Os esferócitos são formas de apresentação de hemácias de uma forma mais esféricas. Eles são menores, então são mais microcíticos. E devido a essa morfologia deles serem menores, eles apresentam uma hipercromia. Eles podem ter até a mesma quantidade de hemoglobina de uma hemácia normal. Contudo, como ele reduz o tamanho, ele acaba exacerbando a sua coloração. Então, temos ali anemia hemolítica, esferocítica, e eles também podem estar presentes em alguns outros tipos de anemia hemolítica. Os elipitócitos, ou ovalócitos também conhecidos, eles têm uma forma de elipse, tá? Então, eles têm aqui mais alongados. A gente consegue ver a presença dele também na anemia eliptocítica, mas também em anemias megaloblásticas, em anemias por deficiência de ferro, nas talassemias, inclusive anemias falciformes, então tem que ter cuidado devido à formação da foice. E até mesmo a gente encontra em condições normais, mas ali inferiores até a 1% da população de hemácios. Temos os leptócitos, ou também conhecido como hemácias em alvo, que você vê que ela forma um halo ao centro das hemácias, tá? A gente consegue observá-los em algumas hemoglobinopatias, então é devido à alteração da hemoglobina dessas células que ali aparece, e nas síndromes talassêmicas. Temos as hemácias crenadas, ou os equinócitos. Então, nas hemácias crenadas, a gente tem essas pontinhas pequenas que se evaginam da célula. Então, a gente consegue ver em casos de uremia, pacientes em tratamento de heparina, ou com deficiência de piruvato quinase, hipotireoidismo, ou até mesmo após transfusões sanguíneas. E sempre tem que ter muito cuidado, porque esse processo de crenar as hemácias também pode ser um artefato no momento de fazer o esfregaço sanguíneo. E os acantócitos. Diferente das hemácias crenadas, em que as espículas elas são regulares, os acantócitos eles vão ter também essas espículas, mas elas já vão ser pontas diversas, elas já são irregulares, tá? Presentes em indivíduos com insuficiência renal aguda, justamente porque tem um desequilíbrio ali eletrolítico, hepatopatias, diminuição da função do baço e até mesmo a esplenonectomia. Por quê? Os acantócitos, por vezes, eles surgem de como se fossem hemácias comidas. Então, se eles passam ali por macrófagos que identificam eles como células não comuns, eles acabam ali comendo um pedaço das hemácias e formando essas espículas mais irregulares. Outros são os estomatócitos, também chamados de hemácia de boca ou boca de peixe, que ela faz essa invaginação, e em vez dele ser bicôncavo, ela é como se fosse mais fechadinha. Presente no alcoolismo, estomatose eritrocitárias, hepatopatias e até mesmo presente em sangue do recém-nascido, em um processo normal. Presença de anel de Capô, né, que é esse artefato que ainda é um resto de material nuclear, então forma esse formato de 8 dentro das hemácias. E o corpus de Hensch, que é um corpúsculo de hemoglobina, que aí, então ainda fica ali residual dentro das hemácias precipitado. A gente consegue ver em algumas hepatopatias, então de alterações de hemoglobinas, em crises hemolíticas, e até mesmo devido à ação de alguns fármacos
que acabam agredindo os eritrócitos. Perfeito? Tranquilo? Então, a gente conseguiu dar um apanhado de entender os nossos índices hematimétricos, até de que forma eles podem se apresentar dentro da morfologia da, das hemácias, dentro da sua normalidade e dentro daquilo que está alterado. Mas, obviamente, a gente precisa entender, ok, tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente entendeu de uma forma teórica, como é que isso é cobrado, como é que isso é aplicado na prova, certo? Então, vamos lá. Essa aqui foi a prova da UEPA de 2023. Então, obviamente, a gente vai ver que algumas cobranças, elas vão ser inclusive mais fáceis, mais objetivas, com menos necessidade de interpretação das questões, e são essas que a gente não pode perder de jeito nenhum, e algumas outras questões que já são mais rebuscada, refinada, aonde a gente vai precisar correlacionar diagnóstico, teoria, clínica, até mesmo sintomatologia, para a gente conseguir resolver as questões. Então, veja o que a UEPA nos trouxe. Eritrócitos, como agregação bipolar de hemoglobina, que além de uma anemia hereditária que a tipifica, também pode estar presente nas anemias megaloblásticas, nas anemias por deficiência de ferro, nas talassemias, nas anemias falciformes e, em condições normais, em valores de aproximadamente 1%. Ou seja, são conhecidas como. Ele quer saber qual é o eritrócito alterado, fora da sua normalidade, que se apresenta dentro dessas outras configurações, dessas outras doenças hematológicas. Bem, o drepanócitos, nós sabemos que eles não estão ali presentes, eles só estão presentes nas anemias falciformes. Então, nas outras a gente não tem. Os estomatócitos, nós não temos eles comumente em valores normais, a presença de estomatócito, também não está correlacionados à deficiência do ferro. Poderíamos ter ali, em alguns casos, de talassemias. Os acantócitos também a gente não tem dentro do nosso processo de normalidade. A gente poderia ter ali anemias falciformes, mas eles não são comuns em anemias por deficiência de ferro, nem na megaloblástica. Os macroeritrócitos seriam células macrocíticas. A gente tem ali no processo de megaloblásticas, mas não é característico nas anemias falciformes e também não é característico na deficiência do ferro. Portanto, aquele que se enquadra aqui dentro dessas características e que se apresenta dentro de todas essas conformações são os nossos ovalócitos ou também conhecidos como eliptócitos, certo? Então, basicamente, caracterizar e entender qual tipo celular, até mesmo quais tipos de anemias eles estão presentes. Tranquilo? Ah, professora, essa foi tranquila. Assim espero. Veja só. A ida da UEPA 2023, mesmo ano, mesma prova. O que que ele traz? As anemias microcíticas, elas podem ser observadas tanto nas ferropenias, ou seja, anemias por deficiência de ferro, como nas talassemias. Os parâmetros laboratoriais diferenciais para caracterização do tipo de anemia microcítica são. Então, veja só o que que ele está dizendo na questão. Anemias, então a gente tem uma baixa ali de hemoglobina,
caracterizada por células pequenas, hemácias pequenas. Então, as duas, tanto a ferropenia como a talassemia, a gente vai ter ali hemácias pequenas. E ele quer saber, dentro dos outros índices hematimétricos que podem se apresentar ali, que olhando a gente poderia dizer se cursa mais para uma ferropenia ou se cursa mais para uma talassemia. Portanto, letra A, hemácia? Não, porque a diminuição do quantitativo de hemácia não vai interferir e nem fazer com que a gente consiga distinguir se é uma ferropenia ou uma talassemia, tá? Ferritina. A ferritina até poderia estar correlacionada à ferropenia, mas essa caracterização não distingue da talassemia ou não, tá? O VCM, uma vez que o VCM vai estar alterado nas duas, porque ele é um índice hematimétrico que ele vai estar baixo, mostrando de fato que ela é microcítica, e o RDW, por conta que o RDW, na talassemia, ele vai dar normal, dentro do valor de referência. Mas na ferropenia, devido à deficiência do ferro, a gente vai ter células, a gente vai ter hemácias de tamanho mais normais e outras menores. Então, eles acabam tendo ali uma distribuição de população celular diferente. Sendo assim, aqui, o nosso gabarito, a letra B. Certo? Outra questão também da UEPA, caracterização de hemácias. São hemácias com projeções regularmente distribuídas, que se formam devido à alteração da osmolaridade plasmática, mas também observadas como artefato da técnica de análise microscópica, momento de fazer extensão sanguínea, corada, tendo como sinônimo de hemácia crenada. Então, obviamente, aqui nós estamos falando dos equinócitos, tá? Os drepanócitos a gente tem lá da falciforme, estomatose formato de boca, os esquizócitos a gente tem ali que são das células comidas, e os esperócitos são das mais de forma esféricas, tá? Então, veja só, o EPA trouxe questões bem objetivas de classificação e observação de hemácias, mas veja só, essa que dá UFPA, tá? Então, essa questão ela foi interessante porque ela vai correlacionar o resultado dos índices hematimétricos e trouxe aqui os valores de referência. Olha o que ela diz. Paciente do sexo feminino procurou um serviço médico com queixa de cansaço crônico, desânimo, tontura, sensação de desmaio, dor de cabeça, queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. O seu eritrograma está representado no quadro seguinte. E ele pede: com base no resultado do eritrograma, é correto afirmar que a presença de. Veja só, letra A, o que ele nos diz. Presença de anisocitose. Anisocitose, eu vou olhar o meu RDW. Eu tenho um aumento do RDW em relação ao meu valor de referência. Então, anisocitose, aqui está correto. Eu tenho uma macrocitose. Macrocitose, eu vou olhar para o meu VCM, volume corpuscular médio. Mas veja só, o meu VCM, ele está menor. Então, ele não está falando sobre macrocitose, e sim sobre microcitose. Então, já não é a letra A. Poiquilocitose. A gente poderia também correlacionar aqui ao nosso RDW, tá? A gente já sabe que não é macrocitose, então não pode ser a letra B. Como a gente já sabe que não pode ser macrocitose, também já não pode ser a letra E. Então, já estamos aqui apenas com a D, a C e a D.
que a gente tem hipoclocitose e anisocitose, relacionadas aqui com o RDW, microcitose, porque a gente já viu o VCM, que ele está abaixo do valor de referência, e ele fala aqui sobre hipercromia ou hipocromia. E aí, então, a gente vai ver o nosso HCM e o CHCM. E veja só, o HCM ele está baixo e o meu CHCM também está baixo, característico de uma hipocromia. Sendo assim, gabarito, letra T. Então, esse aqui é o tipo de questão que ela te faz pensar um pouquinho mais, entender o que são os índices e interpretar o resultado comparando ao teu valor de referência, tá? Então, a gente precisa da base para a gente conseguir fazer questões mais objetivas, mais direcionadas, mais simples e também que a gente consiga fazer essa interpretação. Resultado, valor de referência e o que que isso caracteriza, tá? E é justamente resolver questões assim, saber resolver questões assim, que fazem a grande diferença, a virada de chave para você garantir a vaga na residência. Perfeito? Então, no nosso conto de hoje, a gente conseguiu fazer uma pincelada sobre a primeira parte do hemograma, que é o eritrograma. Então, é o recorte do perfil eritrocitário, falando sobre hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e o RDW, caracterizando as anemias, como normocítica, normocrômica, macrocítica, microcíticas, fazendo todas essas correlações e de forma interpretativa. Perfeito? Tranquilo? Falei demais, saí desenfreada. Joinha. Bem, meu povo, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Foi uma grande satisfação estar com vocês nessa noite de segunda-feira, né? Espero contar com vocês nos nossos próximos encontros. Espero de fato que nós estejamos de mãos dadas nessa jornada para aprovação de vocês, tá? Rumo à aprovação na residência. Amanhã, de fato, a gente inicia, né, as nossas aulas. Aqui foi só uma aula de gostinho de quero mais. Quarta-feira, tá? Quarta-feira tem aula de SUS. E é SUS do zero, viu? Então, fiquem ligados também, participem desse encontro. Vai ser uma aula aberta também para todos. E veja só, eu sei que a jornada é longa, eu sei que a jornada é árdua, mas o que importa é a gente começar. A gente começa de onde a gente está, faz o que, usa o que a gente tem e faz o que a gente pode, viu? Então, muito obrigada a todos, uma excelentíssima noite e até o nosso próximo encontro. Até mais, futuro residente.